Olá, pessoal! Hoje eu e você podemos ver claramente o que está acontecendo no mundo de forma geral. São coisas que estão deixando a população assim, meio que perplexa, atônita, até mesmo surpresa. Mas isso não deveria ser novidade para ninguém, pelo menos para aqueles que têm as Escrituras. Porque aqueles que estão em Cristo hoje, essas pessoas já foram avisadas a respeito das coisas que viriam a acontecer no mundo. De forma que o que está acontecendo hoje não pode ser visto como algo extraordinário, como algo surpreendente, como algo que nunca esperávamos acontecer. Não, pessoal. Não é assim, nem para você nem para mim que estamos em Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus nos avisou a respeito disso, das coisas que iriam acontecer no mundo. Para que tanto você como eu não ficássemos surpresos quando essas coisas acontecerem. Porque esse fogo ardente que está acontecendo hoje no mundo são as coisas que vão testar a você e a mim, e a qualquer pessoa. É um teste para ver quem de fato é fiel ao Senhor Jesus até o fim, para ver aqueles que vão perseverar até o fim, para se saber de fato e verdade quem serão os remanescentes fiéis que o Senhor Jesus vai buscar para si. Então, é nesse momento que a perseverança dos santos tem que ser vista, não por mim, nem por você, nem por qualquer outra pessoa, mas pelo próprio Senhor Jesus. É nesse período de tempo, onde essas coisas estão acontecendo no mundo, que estão afetando a população de modo geral, é o que vai demonstrar quem é quem está em Cristo ou não. Então, não se perturbe com essas coisas. Não se atemorize o seu coração. Creia em Deus, creia em Cristo também. Porque Ele deixou a paz em nossas vidas, na sua e na minha. Para aqueles que são de Cristo, para aqueles que são eleitos de Deus, para aqueles que foram comprados com o seu próprio sangue, para essas pessoas existe uma paz que excede todo entendimento. Paz real, paz permanente, paz na alma, descanso para a alma tem essas pessoas. Essas pessoas, durante esses momentos difíceis, esses tempos difíceis que estamos vivendo hoje, essas pessoas, elas têm o seu refúgio em Deus, em Cristo Jesus. De onde a vida dessas pessoas nunca serão abaladas em tempo algum por nada que aconteça nesse mundo. Porque o próprio Senhor Jesus avisou as coisas que viriam acontecer. Para que agora, nesse período de tempo, no século XXI, no ano de 2022, a partir de agora, para os anos futuros, vai se agravar muitas coisas mais. E vamos passar por isso, por essa grande tribulação, por essas aflições, por esses tempos difíceis. Mas nós temos o Senhor Jesus. Ele nos fez uma promessa. Essa promessa vai se cumprir para aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão salvos. Então, é hora das pessoas agora se apegarem a Cristo Jesus. Crerem em Deus e crerem em Cristo também. A humanidade tem que fazer isso se quiser escapar do que está por vir, porque vai piorar. Não vai melhorar mais, vai piorar. Isso é o cumprimento do que o próprio Senhor Jesus falou claramente. Ah, mas muitas pessoas hoje não querem ler as Escrituras, não querem saber de Jesus. Então, essas pessoas que não querem isso, elas são as pessoas que hoje estão aflitas a respeito disso. Mas aqueles que confiam em Cristo Jesus, aqueles que perseveram, aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, elas não têm como se atemorizar com essas coisas. Porque em cada uma delas existe a paz.
elas estão justificadas, elas têm paz com Deus. Elas estão vivendo nesses dias com os olhos fixos no Senhor Jesus. Então, até o fim da carreira de cada uma dessas pessoas, durante todo o tempo que resta de sua peregrinação, elas vão confiar em Cristo Jesus e não vão desviar o olhar dele para as coisas que estão acontecendo no mundo, porque elas têm um caminho a percorrer. Elas sabem que Cristo Jesus é o pastor e bispo da alma delas, e ele nunca vai abandonar aqueles que são dele. Pelo contrário, vai estar com eles, vai passar com eles, pelo fogo, pelas águas, pelos ventos, por qualquer coisa que tente vir com ímpeto para atingir a você e a mim, ele vai estar conosco nesses momentos. Então, essa é a paz que nós temos nele, essa confiança nós temos nele. Temos nele essa convicção de que ele vai estar conosco todos os dias, sem impedimento algum. Ele vai fazer isso por nós. Então, como eu já disse, ele já avisou que isso iria acontecer. E agora, o teste final, nos últimos dias, nos últimos tempos, vai se intensificar cada vez mais, para ver quem é que vai suportar até o fim, perseverar até o fim, para ser salvo. Então, eu vou ler aqui as palavras que ele falou a respeito disso. Está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo... Não vou ler o capítulo não, vou ler só o texto. Está escrito assim, ó. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje está se cumprindo essa palavra no mundo. Hoje, no século XXI, está se cumprindo. E vai continuar se cumprindo cada vez mais. Porque vão surgir falsos cristos, sim, que enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Nas notícias por aí. Ouvimos falar de guerras e rumores de guerra. O Senhor Jesus falou isso há muitos anos atrás. E agora está se cumprindo a palavra dele. Para você ver que ele tinha razão. É nesse Jesus que nós confiamos. Nós esperamos nele. A nossa confiança está nele. Tem pessoas hoje que devem trazer à memória aquilo que lhes pode dar esperança. E quem pode lhes dar esperança nesse momento é Cristo Jesus, que falou essas palavras aqui que eu estou lendo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, não se assuste com essas coisas. Não se assuste quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Não se assuste, em tempo algum. Não deixe o seu coração se atemorizar com isso. Não seja possuído pelo medo por causa disso. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Então, é necessário acontecer. Por que é necessário acontecer? Porque o Senhor Jesus já falou que isso iria acontecer. A palavra dele vai se cumprir. É por isso que é necessário isso acontecer. Como está acontecendo hoje. Então, isso é o Senhor Jesus falando para você e para mim, confiarmos nele acima de tudo. Mesmo que nós passamos por esse período de grande tribulação, nós temos em quem possamos esperar, que é Cristo Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. O fim não vai chegar com esses falsos cristos que enganaram a muitos, com você ouvir falar de guerras e rumores de guerras. O fim não vai ser nesse tempo. Mas ele continua dizendo, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso vai acontecer literalmente no mundo, nós já podemos ver isso. As notícias que estão acontecendo hoje já nos mostram que isso está acontecendo. Já ouvimos falar de reino contra reino, de nação contra nação.
já estamos presenciando fomes e terremotos em vários lugares do mundo hoje. É o que está acontecendo. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus falou está acontecendo literalmente no mundo. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores, pessoal. Lembre-se de uma mulher grávida, quando ela começa a sentir as primeiras contrações do parto. São as primeiras dores, é o princípio das dores. O princípio não é o meio das dores, nem o final das dores. O final das dores é muito pior do que o meio e do que o princípio também. E tudo isso nós vamos passar pelo princípio, pelo meio e pelo final das dores. Ou seja, a tendência é sempre piorar. E quem vai sentir essas coisas são as pessoas que estiverem vivas. Mas é necessário nos tranquilizarmos, nos aquietarmos e sabermos que Deus é Deus em todo o tempo. Ele está conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nessas tribulações que teremos que passar como um teste para as nossas vidas. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso vai acontecer. Nós seremos atribulados. Essa tribulação é para nos testar, para nos provar. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, sofrer pelo nome de Cristo ou por Cristo é um privilégio glorioso pelo qual vamos passar. Nós temos que ter essa consciência. Para não ficarmos assustados com as coisas que vão acontecer neste mundo. Então, preste atenção para que você seja alguém que tenha a sua vida em Cristo Jesus. Então, pessoal, nesse período de tempo, nós temos que confiar em Cristo Jesus. Porque as palavras dele foram bem claras a respeito dos dias que virão futuramente. Então, eu vou continuar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É isso que vai acontecer. Nesse período, onde as pessoas serão atribuladas, onde as pessoas vão tentar nos matar, ou melhor, as pessoas irão nos matar, nesse período em que nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso será um tempo em que isso vai acontecer entre as pessoas. Mas mesmo assim, nós temos que manter a nossa confiança em Cristo Jesus. Temos que continuar na fé, na perseverança até o fim. É nesse período que a perseverança dos santos vai ser testada ao máximo, ao extremo, com essas coisas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje, a quantidade de falsos profetas que estão se levantando por aí, pelo mundo afora, está muito grande. São milhares já. E isso é o cumprimento do que o próprio Senhor Jesus falou. Sinal evidente de que o fim de tudo se aproxima. É o fim dos tempos chegando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles enganam a muitos com suas falsas profecias, com suas falsas palavras, com suas palavras fictícias, palavras mentirosas, enganosas, com seus raciocínios falazes e suas sofismas preparadas para induzir pessoas ao erro do engano. É assim que vai acontecer. Hoje está acontecendo isso, nós podemos ver claramente. Essa é a realidade. Que o Senhor Jesus já nos avisou que isso ia acontecer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Podemos ver hoje claramente que o aumento da iniquidade está chegando ao nível
de fazer com que o amor se esfrie de quase todos. É o que podemos ver por aí. Claramente acontecendo. Literalmente falando, é assim que está acontecendo. Por quê? Por que está acontecendo isso? Porque o Senhor Jesus disse que iria acontecer. E quando isso acontecesse, nós não podemos ficar achando que isso é uma coisa extraordinária. Não, ele já falou a respeito disso. Ele já nos conscientizou a respeito disso para ficarmos, para que quando essas coisas acontecerem, possamos ficar tranquilos, sabendo que isso é apenas o cumprimento do que o próprio Senhor Jesus falou claramente. E continua dizendo aqui, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a palavra do Senhor Jesus é para você e para mim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o momento de perseverança. Esse é o momento de não abandonarmos a nossa confiança, porque a nossa confiança tem grande galardão. Por isso é preciso perseverar cada vez mais. Com fé, com amor. Perseverar até o fim. Para que, assim, a pessoa que fizer isso, ela será salva. Olha a palavra do Senhor Jesus para você e para mim hoje. Que estamos há alguns meses aí de começar o ano de 2023. E se já hoje, nesse ano de 2022, já tem muitas coisas acontecendo no mundo, vai piorar cada vez mais a situação. Então, é melhor agora nos apegarmos com firmeza em Cristo Jesus, a pedra angular de nossas vidas, para ficarmos edificados nele e perseverarmos até o fim nele. Porque isso é aquilo que vai fazer com que a pessoa seja salva. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, ele fala aqui no final que é necessário que o evangelho do reino seja pregado por todo o mundo. Então, mesmo com essas coisas acontecendo no mundo, tanto você como eu, temos que pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para que esse evangelho do reino sirva de testemunho para todas as nações que existem hoje na face da terra. Toda a população do mundo. Então, nós temos essa missão. Nós não podemos deixar a nossa missão por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. Não, temos que continuar cumprindo esse nosso objetivo dia após dia. Esse é o seu objetivo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o Senhor Jesus aqui diz claramente que o fim virá quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. Esse fim vai acontecer literalmente mesmo. É o cumprimento da palavra que o Senhor Jesus falou. Então, com essa certeza dada por ele, agora podemos ter mais esse motivo de nos tranquilizarmos ainda mais em Cristo Jesus. Porque com ele estamos seguros. Com essa fidelidade devemos nos manter firmes, inabaláveis. Porque a nossa obra em Cristo Jesus, o nosso trabalho em Cristo Jesus não é em vão. Então vamos fazer isso, vamos cumprir aquilo que ele quer que façamos. Com responsabilidade, com eficiência, com determinação, com fé, sabendo que as palavras dele estão se cumprindo agora. Então esse é o momento de nós continuarmos firmes nele. Vamos todos juntos, de forma unânime, fazer isso, porque quando fizermos isso, o Senhor Jesus vai ver a qualidade da nossa fé, do nosso coração, da nossa sinceridade. Então vamos nos estimular, nos encorajarmos e nos incentivarmos cada vez mais a cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. Com essa palavra, eu espero que as pessoas agora, no mundo inteiro, todas as pessoas que estão vivas hoje, possam ter essa oportunidade de fazer isso. Porque só dessa forma as pessoas estarão
perseverando até o fim para serem salvos. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.